Saudações, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um espaço Plataforma Popular. Como, melhor, já estamos em sua casa, como tem sido habitual. Às sextas-feiras, a esta hora, invadimos a sua casa sem mesmo pedir licença para lhe trazer este espaço que debatemos aqui, ou melhor, que aprendemos, que conversamos e aprendemos assim que é. E hoje trazemos mais um tema de interesse social. Vamos falar, assim, da relação entre o suicídio e o uso de drogas. A ideia é mesmo perceber, olhando para este setembro amarelo, se há mesmo esta relação do suicídio e o consumo de drogas. Como tem sido habitual, sempre trazemos aqui no nosso espaço especialistas, pessoas muito bem inteiradas, que têm subsídios para subsídios científicos, assim como práticos, para nos ensinarem e aprendemos, se calhar, para evitarmos situações complicadas, situações adversas. Vou já saudar os meus panelistas. Começo por ti, doutora Vânia Eduardo. Boa tarde, bem-vinda à Strong Life e, em especial, ao Espaço Plataforma Popular. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu chamo Vânia Eduardo, sou redutora de danos da Unidos. Obrigado. A doutora Luísa, boa tarde, bem-vinda à Strong Life, também em especial ao Espaço Plataforma Popular. Sim, boa tarde. Como já anunciou o meu nome, Luísa Vilanculo, do Gabinete de Prevenção e Combate à Droga. Obrigado, doutora Luísa. Vamos sim, mais uma vez, elucidar os nossos telespectadores e também internautas em torno do nosso tema de hoje. Hoje vamos falar do suicídio, ou melhor, desta possível relação do suicídio e também o uso de drogas. Sabemos nós que muitos jovens têm esta intenção, acabam tendo estes pensamentos por várias situações de suicidar-se, de tirar a sua própria vida, e alguns têm recorrido ao uso de drogas. Vamos aqui saber dos nossos convidados até que ponto esta relação é verdadeira. Será que mesmo acontece? Há jovens que recorrem ao uso de vários tipos de droga para poder ter esta coragem de suicidar. Doutora Vânia, começo mesmo por ti, porque tem sempre estado no campo. Até que ponto, na tua avaliação, esta relação existe? É mesmo verdade? Há jovens que recorrem ao uso de drogas para poder ter esta coragem de suicidar-se em meio a várias situações que este jovem enfrenta. Bem, boa tarde mais uma vez. Eu não sei, não diria aqui que os jovens recorrem exatamente às drogas para poder ter coragem de suicidar-se. Porque já sabemos que existem várias maneiras ou vários motivos que levam os jovens a entrarem para as drogas. E eu acredito que por vários outros problemas que eles não consigam enfrentar, acabam entrando para as drogas, talvez à procura de uma solução. Porque o que acaba levando exatamente os jovens, ou seja, o suicídio, não é uma fraqueza, mas é o desespero e o tentar acabar com o sofrimento que eles sentem. Mas não podemos aqui generalizar, porque os problemas cada um digere do seu jeito. Existe um problema que para mim pode ser de nada, fraquinho, e para outra pessoa não. Quando aquela pessoa não consegue arranjar uma solução para o seu problema, pode entrar o desespero e até começar a pensar no suicídio. Muitos jovens usuários de drogas acabam pensando no suicídio por quê? Porque eles querem, depois de um certo tempo, sair das drogas e eles não conseguem. As drogas levam-lhes ao desespero, porque é um caminho sem volta, como eu costumo dizer. Entrou para as drogas e, se não tem punhos fortes ou ajudas fortes para sair, a pessoa acaba pensando mesmo no suicídio e alguns jovens acabam suicidando. Não sei se já prestou atenção, a Okay. maior parte dos usuários de drogas que já estão muito viciados, a maior parte das vezes nem andam com a cabeça erguida, andam sempre com a cabeça abaixada, a maior parte são deprimidos. Tem Isto é um sido. sinal de alguém que já desistiu da vida. De um jovem que, por essa questão, já desistiu de viver. Nem exatamente desistiu de viver, mas é uma pessoa que já não vê uma saída
para a solução do seu problema, eles entram em depressão, ficam mesmo desesperados e muitos deles acabam pensando no suicídio. Ok. Doutora, volto mesmo para si. Na realidade, o que é que a doutora tem visto diariamente no campo? É possível mesmo perceber que há jovens que, em algum momento, porque não têm encontrado uma saída, acabam mesmo pensando em suicidar-se? Sim, eu mesma já pude ajudar vários jovens, porque o que acontece? Quando a pessoa está nas drogas e acaba perdendo aquilo que é o apoio da família, perde os amigos, vai parar na rua, e na rua somos suscetíveis a tudo, somos obrigados às vezes a roubar, a passar por várias coisas que estão além daquilo que é a nossa realidade, que é o nosso caráter, porque naquele momento a coisa mais importante é o consumo das drogas. Então, muitos jovens acabam pensando no suicídio. Eu já presenciei jovens que apareceram para mim, eu já conversei, não me esqueço do jovem, fui numa comunidade, então ele disse, sabe, agora eu tenho aqui, comprei Ratex, eu estou a pensar em suicidar-me, só não ganhei coragem ainda. Eu lembro que passei quase toda a tarde com ele porque eu estava a tentar convencer que o que ele queria na realidade era como é que é? Era um desespero do momento, mas ele podia encontrar outros tipos de soluções. Fico feliz porque há umas 2 semanas cruzei com o jovem, desapareceu por um tempo, mas cruzei com ele, ele voltou para o seio familiar, está a tentar melhorar. Ele tem ido às consultas. Nós temos uma psicóloga no centro social, no centro da Mafalala. Então, ele tem ido às consultas com a psicóloga, ele tem tentado se recuperar. Para mim, isso é um grande avanço, porque mostra que o nosso trabalho na comunidade tem surtido efeito. Muito bem, doutora Luísa, esta relação de abuso de álcool, de abuso de drogas, é um dos pontos que algumas pessoas relacionam quando este jovem, se calhar, infelizmente, suicida-se. Na verdade, é a mesma questão que eu fiz aqui à doutora Vânia, mas eu quero perceber se é mesmo porque este jovem, em algum momento, não tinha uma outra saída, não teve um outro jeito para poder cometer esta grande falha e aproximou-se ou juntou-se à questão do álcool e à questão das drogas para poder ter esta coragem. Sim, boa tarde mais uma vez, obrigada pelo espaço. Dizer que, sim, os problemas, não é, levam as pessoas a experimentar várias coisas. Algumas pessoas, numa primeira fase, por prazer, estamos a falar das drogas, outras pessoas porque estão numa situação de depressão, não vê a saída, quer dizer, conversam, não lhes convencem, tentam recorrer à ajuda de algumas pessoas, não. Podem até pedir ajuda, recorrer às instituições, entre outros, mas a realidade volta de novo, quando o indivíduo volta à sua casa, o problema continua. Então, aquele isolamento às vezes não tem ajudado muito para pessoa que tem um certo problema. Por exemplo, eu já tive uma situação de estar numa formação onde um adolescente estava a contar que ele entrou no mundo das drogas porque perdeu o pai. Então, essa perda do pai, ele é um rapaz, entrou numa situação de desespero e depressão. E o que ele faz? Já se sabe que no mundo existe tudo, droga, entre outras coisas boas e não boas. Ele já conhecia um grupo de colegas que estavam nessa vida de consumo de droga. Em algum momento, um deles lhe puxa para lá. Anda lá para aliviar-se, esquecer esse problema. Você vai ficar doente se ficar toda hora a pensar na mesma coisa, entre outros. A sorte dele é que aparece um outro que reza, que vai à igreja.
e diz, olha, bom amigo, não é aquele que te leva para as drogas, mas sim aquele que te leva para receber ajuda para você superar o problema que tem. Então, este é que conseguiu lhe puxar, levou o jovem à igreja e hoje ele testemunha que já está salvo. Entre outros jovens que testemunharam esse fato de mergulhar no mundo das drogas. Quando falamos de drogas como um caminho também de suicídio, é que quem entra no mundo das drogas sozinho não consegue sair. Ele vai continuando a se drogar até chegar no ponto extremo que, se não receber ajuda, ele acaba morrendo. Quer dizer, podemos olhar isso como um subsídio, perdão, como um suicídio indireto, porque até nessas circunstâncias de drogar-se uma mais uma, ou drogas cada vez mais fortes, levam a overdose e o indivíduo morre. Então, quando falamos que a droga contribui, influencia para o suicídio, é porque o indivíduo que se suicida é um indivíduo que tem problemas, leva consigo problemas que não consegue ter solução. E, como forma de ter coragem, não é? Procura primeiro o álcool, procura a droga e aí já não pensa mais nada do que tomar aquela coragem e vai se atirar, por exemplo, numa linha férrea, vai se atirar ao mar, está em cima do prédio. São várias formas de se suicidar. Alguns cortam os seus pulsos, não é? E tudo isso fazem no momento em que fazem um estudo de espaço, que não está ninguém nessa hora para poderem fazer isso. É sorte quando tentam, não conseguem se matar, ou é sorte quando tentam, aparece alguém para socorrer. Então, muitas das vezes até o próprio consumidor, como a colega estava a dizer, quando ele consome droga e em algum momento quer deixar, não consegue, entra já naquele desespero e começa a se fazer pergunta: por que estou a viver? Olha como eu era antes, olha como estou agora. É uma decepção para mim, para a minha família. Aqui também parece que já entra a questão do isolamento. Sim. Por parte das famílias. Exatamente, quando a família não ajuda muito para superar esse problema deste indivíduo, ele acaba, de certa forma, suicidando-se. Até pode ser mesmo no quarto, não é? As pessoas vão olhando para ele sempre com aquele problema, acham que é normal, vai acordar mais um dia com vida, e um dia desse sempre acaba acordando morto, porque se calhar consumiu alta dosagem de droga, se usou outro método para se suicidar. Então, quando falamos de suicídio, envolve vários fatores e vários métodos também de poder se suicidar. Muito bem, doutora Vânia, doutora Luísa, há depoimentos de alguns jovens que dizem que, em meio a esta situação de consumo de álcool e drogas, acabou pensando em suicidar-se porque não tinha algum plano de vida. Onde é que estas situações relacionam-se com o fato deste jovem não ter plano de vida e até que ponto talvez a família é importante para ajudar este jovem a olhar para ele e entender que sim, há um futuro mais pela frente? Bem, eu acho que a partir do momento que nós entramos para as drogas, independentemente da maneira como nós havemos de entrar para as drogas, uns é por prazer, são várias maneiras, né? Mas quando já estamos lá e descobrimos que estamos lá e não conseguimos sair, o que mais nos vem à cabeça são os projetos destruídos, os planos que nós tínhamos destruídos, porque não temos como dar continuidade aos nossos planos. Primeiro, as pessoas ao nosso redor começam a afastar-se, começam a apontar-nos os dedos, começam a chamar-nos nomes. Então, isso leva-nos primeiro a entrar para a depressão. É dentro de casa, toda a gente começa a esconder tudo, começa a fechar tudo, porque sabem que a Vânia chegou e a Vânia vai pegar algo. A Vânia vai pegar por quê? Porque ela é usuária de drogas, ela tem a necessidade de consumir a droga. Então, a partir do momento que as pessoas começam a afastar-se, algumas famílias mandam embora os seus parentes porque não vê uma saída para aquele parente. Eu acho que isso acaba
dando cabo da mente, acaba deixando a pessoa mais desamparada. Porque eu sempre digo, se a gente tem um usuário de droga em casa, temos que olhar assim como nós olhamos para um outro doente mental dentro de casa. Quando temos pessoa com problemas mentais, o que é que nós fazemos? Procuramos ajuda, vamos ao médico e seguimos todo aquele protocolo que o psicólogo, o psiquiatra dá-nos, né? E se temos que medicar, como é que temos que fazer? Então, a partir do momento que temos um usuário de droga, nós não temos que repelir, não temos que tirar de casa, temos que procurar ajuda e apoio, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer com ele. Com alguma sorte ainda podemos conseguir salvar aquela pessoa, mas nós aqui ainda temos pouca informação sobre as drogas, ainda temos muitos tabus na cabeça. Quando olhamos para um usuário de drogas, só estamos a ver um vagabundo, só estamos a ver um malandro. Então, é preciso aproximar-se, sim, das pessoas usuárias de drogas, acolher, ouvir, dar muito espaço para eles também se expressarem, ajudar, acolher. Isso de alguma maneira, para nós que trabalhamos com pessoas usuárias de drogas, é satisfatório, porque nós costumamos ver que é possível ajudar, é possível salvar. Conversando com aquelas pessoas, tu ouves a realidade, tu sabes qual é a realidade e nós já não temos a mesma visão que outra parte da sociedade vê. As pessoas... Em algum momento, nessas situações de falta de afeto que este jovem começa a sentir por ser hábito, se calhar quando ele chega e quer falar alguma coisa, ninguém lhe dá ouvido, é normal que no dia que ele quer, se calhar, dizer algo muito importante, a pessoa já diga, não, é sempre assim, e é naquele dia que este jovem talvez precisava de ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de motivação para poder mudar este pensamento de suicídio. Sim, existem dias que ele realmente tem algo para falar, que ele precisa ser ouvido, ele precisa tirar. Normalmente, como existimos nós, os ativistas, os redutores de danos na comunidade, eles procuram, nos conseguem chegar, podemos falar, eu hoje tenho algo a falar, e eles já abrem-se. Temos a psicóloga também, quando eles acham que precisam de um apoio, eles vão até o centro, pedem uma consulta com a psicóloga, conversam com ela, assim como nós também fazemos esse papel de dar apoio aos próprios jovens na comunidade. Nós damos espaço, sim, nós ouvimos, damos, né? Nós não, como eu costumo dizer das outras vezes, nós não obrigamos, mas dependendo daquilo que eles dizem, às vezes eles vêm, dizem, eu quero voltar para casa, podes me ajudar? E porque a vontade foi dele, o pedido foi dele, nós costumamos lhe ajudar. Mas, sim, doutora? Pode. Sim. Só para reforçar, quando dizia, né? Qual é o papel da família? Exato. Por causa de suicídio. É complicado. Eu não vou citar nomes. Exato. Já passei por uma situação de vizinhança em que sempre havia barulho lá. Então, primeiro dizer que uma família desestruturada, uma família desfavorecida, também o fator suicídio está lá. Porque o que dizem? Eles dizem, não tem nada a perder. É lamentável, por exemplo, você ter um vizinho assim. Eu, na altura, meus filhos ainda eram menores. Então, ele queria passar de frente daquela casa para outra casa e brincar com o menino. Ele voltou e disse, mamãe, naquela casa ali, não estão a deixar passar se eu não tirar 5 meticais. Então, o miúdo voltou para casa. Eu perguntei por quê. Disse, vai me bater bem ou mesmo matar. Então, eu saí. Era uma família que não valia a pena perguntar por que faz isso. Porque eles sempre viviam nas drogas, álcool, entre outros. Daí que, um dia desses, veja só, pela ironia do destino, eles saíram para esses lugares de cento abaixo, na vizinhança, Exato. com o irmão. Foram beber. O irmão não queria dar dinheiro que ele foi trabalhar para o irmão mais novo beber. Então, nisso, o que acontece? Ele espanca o irmão mais velho. E o irmão mais velho desmaiou. E porque ele viu que
para ele perceber que matou o irmão. O que aconteceu? Ele saiu imediatamente daquele lugar, senta abaixo, onde bebe tonto, não sei o que, volta a casa. E lá havia adubo, esse que usam nas machambas. Toma aquele adubo aí sem ninguém se aperceber. Nessa altura eu não estava, estava no serviço. Quando estava a voltar, deviam ser 13 e tal. É quando ouço alguém a bater a porta. E faço isto, tia, estamos a pedir ajuda porque meu irmão está a morrer, tomou adubo. Ora, porque queria leite para lavagem, não sei o quê. Eu não estava bem naquela altura, dei leite, não deu certo. Estava desesperada por ver aquela situação. Liguei para um vizinho, disse: acompanha para o hospital próximo. Levei para o posto de saúde. Disseram: nós não atendemos esses casos aqui. Pega ele para Mavalane. Peguei para Mavalane de emergência. Aquele moço fez tudo aí dentro da viatura. Minha sorte, ele não morreu no carro. Então, chegado ao hospital, com a família, deixei lá, saímos. Então, todas as discussões daquela família, o que diziam? Que eu vou me matar. Eu não tenho nada a perder, não sei o quê. O outro irmão mais velho, esse que foi violentado, um dia desses, pegou na garrafa, rasgou toda a barriga. Tripas saíram fora. E a família levou para o hospital. Ficou com aquela sequela, quase que nem curou, acabou morrendo assim. Para dizer que suicídio é feito de várias formas, através de problemas familiares, conflitos, fator pobreza também, porque alguém que gostaria de estudar não conseguiu, gostaria de trabalhar, não consegue nada nesta vida. Então chega aquele ponto que diz: por que estou a viver? Não sou nada, não consigo nada. De certo modo, essa camada social precisa de ajuda, todo tipo de ajuda, para levar o indivíduo a valorizar a própria vida, a devolver o autoestima. Falta autoestima nessa pessoa quando diz que eu, pequenina coisa, prefiro me matar, ou vou matar alguém. Alguém quando diz que eu não tenho nada a perder, ele pode se matar, assim como pode matar outra pessoa. E ainda diz: olha, eu posso ir à cadeia, não tem nada a ver. Então, eu preciso perceber que esse indivíduo precisa feito um trabalho de conscientização, não é? Para, em primeiro lugar, para ele poder dar valor à vida de outra pessoa, tem que começar por ele. E para ele pensar no valor da própria vida, tem que começar pela família. Muito bem, doutora Luísa, doutora Vânia, em algum momento, por que até hoje a sociedade, as famílias tendem a minimizar a questão do suicídio, quando percebem que a criança está muito isolada, esta criança que brincava muito, agora reduziu, esta criança que sorria muito, reduziu esta vontade de estar a todo momento alegre. Em algum momento, por que as famílias tendem a ignorar este mal de suicídio, mesmo sendo uma situação frequente? Recentemente, na cidade da Beira, uma criança, lembro-me que a reportagem a Strong Life passou, se não me falha aqui a memória, na segunda-feira, uma criança de 10 anos simplesmente teve esta ideia de pegar uma corda e suicidar-se. Uma criança de 10 anos. E no relato que a mãe esteve a contar, ela disse que o filho nunca foi muito do canto, sempre foi alegre, fazia os trabalhos de casa e não percebe o porquê dessa situação. Mas eu acredito que houve ali alguns sinais em que foram ignorados e aconteceu esta situação. Até que ponto as famílias devem ter muita atenção nos comportamentos dos seus educandos para evitar estas situações? Bem, eu acredito que o grande problema começa conosco. Enquanto nós continuarmos a achar que as doenças mentais, que a depressão, que a ansiedade é frescura, nós não devemos de levar a sério este lado. Sim, gostei, desculpa interrompê-la, doutora Vânia, peço que repita
esta parte, as famílias olham a questão da depressão, mas o quê? Depressão e ansiedade, como Ansiedade, frescura, como frescura. doenças dos brancos da Europa. Nós não queremos aceitar que nós temos esses problemas nas nossas famílias, nas nossas A casas. ideia é aquela que o negro Suporta tudo, suporta não tem tudo. essas coisas. Exato. Até temos vergonha de dizer que vamos ao psicólogo, senão vão pensar que eu estou maluco. Tenho medo de dizer perante amigos que eu fui a uma consulta com psicólogo, senão vão pensar, não vai à consulta com psicólogo porque está maluco. As pessoas vão porque precisam de ajuda. Então, enquanto nós continuamos a banalizar esse outro lado, achar que não é nada, temos os filhos sim, e alguns sinais nós costumamos ter dentro de casa, mas também existe o problema da informação. Se nós achamos que doenças mentais são frescuras, é porque nós não temos a informação necessária para levar a sério e prestar atenção. A partir do momento que talvez forem mais divulgadas essas doenças, ou as pessoas começarem a levar a sério ou prestar atenção, eu acredito que vai ajudar-nos a olhar para dentro de casa e ver o que está a acontecer. Esta semana, o meu filho, eu tenho uns filhos de 10 anos, então um deles veio e disse, mãe, achas que eu sou feio? Ele perguntou-me no sábado. Eu olhei, por quê? Porque eu converso com ele. Eu disse, por quê? Tu és lindo. Ele, não, mãe. Meus 2 colegas disseram que eu sou feio, ainda disseram que eu podia perguntar à turma toda, eu sou o mais feio da turma. Assim mesmo. Eu olhei, mas eu vi que meu filho perguntou porque aquilo estava dentro dele e ele não estava conseguindo digerir aquilo. Eu comecei a pensar. Nós temos grupo dos pais. Eu escrevi no grupo dos pais, mesmo sem saber se era a coisa correta. Eu até disse, não sei se é o coisa certo, mas o meu filho está aqui com esse problema. Ele diz que os colegas chamaram-lhe de feio, mas aquilo por quê? Porque nós temos tido algumas conversas entre pais e nas reuniões falamos muito do bullying, do que o bullying pode fazer com as crianças. Eu comecei a imaginar meu filho na sala. O bullying é uma das causas do suicídio. Também, quando não prestamos atenção, disse que um menino de 10 anos suicidou-se. Em casa podia estar tudo bem, os pais cuidam bem dele, mas nós não sabemos o que acontece na escola. No meio dos amigos, talvez eles põem-lhe do lado o que acontece realmente, nós não sabemos. Por isso que existe a necessidade de conversar, para dar espaço do teu filho também, se necessário, abrir-se. Se o meu filho não tivesse me perguntado se ele é feio, se não tivesse me dito que os colegas chamam de feio, ele estaria na escola, num canto sozinho, no intervalo, iria lanchar sozinho, porque ele iria achar que é o mais feio da turma. Mas acredites que porque nós levantamos isso, acionou a psicóloga, acionou a professora, os pais de turmas, tivemos que ficar esta semana toda, ainda ontem a mãe de turma esteve, a psicóloga esteve na sala, que era para tentar olhar para este lado de modo que os colegas todos, que eles se sentissem o quê? Bem na sala, porque ele não pode se sentir desconfortável, as notas podem baixar, ele pode não gostar mais de ir à escola. Simplesmente por causa desta imaginação dos colegas. Claro, porque depende de como as pessoas olham para ti. Alguém pode te olhar e, por simplesmente, chamar-te de feio e achares muito normal, não tem problema. E olharem para mim e dizer, você é feia, aquele feio me comer o dia todo. Eu não dormir, porque estou a pensar como é que é de sair à rua, eu me olhar no espelho e dizer, sim, realmente eu sou feia. Então, depende de como cada um olha e recebe. Nós os dois somos usuários de drogas. Na tua casa, mandam-te embora para ti, oi, sou ok, de me virar e de survivar, mas eu, Vânia, porque me mandaram embora. Minha vida acabou ali naquele momento, então... Sim, Doutora Vânia, peço mesmo que em direto mais aproxime melhor o seu microfone. Então, essas coisas dependem de cada um. Não é porque todos os usuários de drogas têm depressão. A maior parte tem, porque cada um digere os problemas do seu jeito. Então, existem meninos que podem ser chamados de feios e aquilo não muda nada na vida dele, não faz diferença. Mas existem aqueles que levam aquilo, como você se perguntar, vai ao espelho, diz, será que eu realmente sou feio? E aquilo vai criar outros problemas, distúrbios, vai lhe levar talvez a depressão, ou vai ficar uma criança ansiosa, depende de cada pessoa. Por isso que na sociedade temos pessoas agora com vários problemas, com depressão, mesmo que não seja usuária de droga, nós entramos para depressão, temos ansiedades e nem queremos aceitar que temos isso, porque na igreja vamos dizer que eu tenho um mau espírito,
espírito na sociedade, vão dizer que eu fiquei maluco. Então, são vários fatores que nos levam, às vezes, a chegar ao suicídio. Ok. Então, como dizia na edição passada, que um dos sintomas do suicídio é a zanga. O indivíduo, quando está muito zangado, está muito triste, por o palavrão que foi lhe atribuído, recebeu, exato, como estava a contar aqui a colega, já foi motivo. Alguns até nem falam. Sente aquilo lhe corou e tudo mais, depois isola-se, e neste isolamento, se você não controla, acontece o pior. E todo mundo fica a se morder. O que aconteceu? Por que isto foi assim? Não sei o que. É exatamente pelas palavras que saem das nossas bocas. E essas palavras não só acontecem na escola, com os colegas dos meninos, acontece conosco mesmo, adultos, nos serviços. Acontece conosco mesmo em casa, na igreja, em todo lugar existe. O importante nisso é conscientizar os colegas, ou todos os meios onde estamos, meios onde frequentamos ambiente, não é? A pessoa tem que ter aqueles princípios, bons modos de redigir-se ao colega quando alguma coisa não está bem. Então, nós não podemos proferir palavras que sabemos muito bem que vão ferir a sensibilidade. Alguns até para descarregar naquele momento, não chegar à situação de suicídio, acabam brigando, lutando no serviço, em casa, na escola. E já estamos a assistir situações de, por exemplo, alunos que morrem, esfaqueiam-se nas escolas. Por quê? Porque em algum momento o colega falou algo que não gostou. Basta dizer você há de ver. Primeiro há de recorrer à coragem, que é o consumo de droga, e depois vai praticar. Tendo em conta que esses adolescentes estão sempre a visitar as redes sociais, copiam tudo que é negativo, menos nada, o que é mau. Pelo contrário, eles deveriam recorrer àquilo que é bom, que constrói uma personalidade, uma imagem. Mas não é o que os nossos jovens fazem. Fazem o impossível para se prejudicar do que aquilo que os pais ensinam, aquilo que os pais recomendam fazer. Então, para dizer que nós, os pais, os colegas, os nossos gestores, os nossos líderes, os nossos chefes, temos que medir as palavras. Antes de nós falarmos para o outro, pergunta-se se fosse consigo, iria gostar ou não. Porque alguém não pode do nada suicidar-se se não houve motivação para isso. Se acontece é porque está alguém ou há algo por detrás disso. Como dizíamos aqui, alguns suicidam-se por causa da perda, grandes perdas. Alguns que se apegam aos bens, quando perdem esse bem, vê-se desesperado. Levei muito tempo para ter isto, mas não sei o que vai ser de mim. A pessoa tira essa própria vida, quer dizer, troca a sua vida por um bem, o que não devia ser assim. Ainda hoje, lembrei-me agora, quando eu fui dizer para o meu chefe que vinha à televisão... Porque vou pedir mesmo para direcionar de forma o microfone, sim. Ainda hoje, quando fui falar com o meu chefe para informar que eu vinha aqui falar de suicídio, ele virou e disse, sabes que há pouco tempo recebi uma chamada a informar que no meu prédio um jovem atirou-se. Ficamos ali os dois, atirou-se do prédio, né? Suicidou-se nesse caso. Ficamos ali os dois a tentar imaginar, mas o que pode ter acontecido na vida desse jovem até chegar ao ponto de suicidar-se, o que para nós pode não ser nada. Para ele foi muito, ele não viu solução para o problema dele naquele momento, senão suicidar-se. Então, é um tema muito sensível, porque acho que depende de como cada pessoa consegue arranjar solução para resolver os seus problemas. Exatamente por causa de medir aquilo que é a gravidade do problema. Exato. Não leva em conta que é a relatividade. Aquilo que para um não é nada, aquilo é motivo para o outro tirar essa vida. Então, recomendamos nós que o diálogo, não é bom. Onde há diálogo, não pode olhar para si como diretor da razão. É preciso dar espaço ao outro para poder tirar para fora o que está dentro, o que lhe apoquenta, para se chegar a uma solução. Porque o indivíduo magoado, ferido,
depois ainda leva mais com palavrões. Quer dizer, se vê, ninguém me defende, nunca ninguém está do meu lado, entre outros, acaba saindo daí sem falar nada, mas já onde vai, o que vai fazer? Você não sabe. E alguns pensam que, pronto, se ele calou é porque ele é o culpado. Às vezes é o contrário. As pessoas que fazem mal aos outros estão preparados para até inventar mentiras, fazer acusações que vão levar o indivíduo a uma depressão até o ponto de suicídio. Então, para dizer que devemos ser atentos, principalmente os pais em casa, briga entre irmãos, entre casais, nos serviços, briga entre colegas, relações em si devem ser muito bem observados pelos recursos humanos para prevenir esse problema. Por isso que alguns nos serviços estão aí a lanchar, não sei o que, de repente o indivíduo morreu, foi envenenado. Então, por quê? Porque alguém de trás já vinha lhe caçando, porque este gosta de aparecer, porque este gosta de ser isto e aquilo. Então, como ele conseguir? Você lá já vão dizer que há intoxicação militar, intoxicação alimentar, mas não sei o quê. Enquanto não, o indivíduo já vinha te caçando. Quer dizer, esse indivíduo não tirou a sua própria vida, tirou a vida do outro. É uma forma também de acabar com a vida de alguém. Então, dá para perceber que esse indivíduo sofre de perturbações mentais. Muito bem. E é um perigo para os outros. Exato, exato. Muito bem. Doutora Vânia, doutora Luísa, há um ponto muito importante quando olha-se para a questão das crianças, quando olha-se também para a questão dos jovens, dos adolescentes, quando por uma situação ele tenta suicidar-se e em algum momento essa situação é minimizada, essa situação é encarada de ânimo leve. Onde é que está, na verdade, o perigo nestas situações? O fato do jovem não contar, desta criança não contar, ou a distração dos pais encarregados de educação? Porque, em algum momento, há pais que dizem, olha, de que forma eu poderia adivinhar que o meu filho, o meu amigo estava a passar esta é aquela situação, porque mesmo não disse nada, não falou, não disse alguma coisa. Nesta relação, há sempre alguma coisa que denuncia esta péssima situação em que esta criança ou este jovem está a passar? Eu acredito que antes do suicídio existem sinais que são por nós banalizados. É algo que depois do suicídio começamos a buscar, mas antes do suicídio a pessoa pode ter depressão. Acho que a depressão é uma das portas que leva ao suicídio. E quando a pessoa está depressiva, existem coisas como o não tomar banho, não ter vontade de fazer as coisas, não gostar de... Se gostava muito de ir ao salão cortar cabelo, pode não fazer a barba. Mas existem coisas pequeninas que a gente diz, deixa passar. Se a pessoa pode, de repente, não, o comboio saía para lá conosco, mas agora ele diz que só prefere ficar em casa, gosta de ficar no canto dele. Ele mudou, gosta de ficar em casa por quê? Mudou por quê? Por que está mais no canto dele? Por que já não sai para conversar conosco? Por que a pessoa afastou-se? E doutor, se esta adolescente, esta criança era de muito brincar, sim, o jovem era de muito sair, estava sempre com os amigos, mas mesmo assim surge esta notícia. Podia ser de brincar, ela pode usar como é que eu posso dizer? Às vezes pode usar uma capa para não deixar mostrar aquilo que realmente acontece. Pode ser de brincar, mas eu acredito que tem sempre um sinal, alguma coisa que vai nos mostrar, porque ela é brincalhona, continua a sair para brincar, mas em casa tem sempre algo que vai nos chamar a atenção, algo que ela fazia muito e já não faz. Talvez sentava muito com os pais na sala para conversar e já não conversa assim. A gente sabe que conversa com os irmãos, brinca com os irmãos, mas não sabemos se ainda é a mesma. Tem sempre alguma coisa que muda, eu acredito. Só para reforçar, hoje em dia é frequente a situação de violações, não é?
Em famílias que, por exemplo, crianças ou jovens, adolescentes foram educados que você é homem, você quando crescer tem que casar, não sei o quê. E aparece um predador, pega num rapaz, por exemplo, menor, e vai lhe abusar sexualmente. Aquilo para esse jovem adolescente o mundo acabou. Como é que eu vou falar para os meus amigos? Como é que eu vou falar para os meus pais? Então, o primeiro sinal que vai se ver nessa criança, não é? É o silêncio, o afastar-se do grupo, o silêncio de não poder conversar. Então, esse silêncio que ele vai mostrando, e a família sabe que ele nunca foi assim, já é motivo de convidar a ele, conversar com ele, até em algum momento fazer-se perguntas mesmo aprofundadas. Se for o pai com o rapaz, se for uma menina com a mãe, e até observar. Por quê? Os predadores, quando estão com jovens, adolescentes, deixam fortes mensagens de ameaça. Então o indivíduo fica sem como falar e praticamente ele vai morrendo aos poucos, não sei o quê. E até porque visitam muito as redes sociais, já conhecem algumas formas, não é? De poderem tirar a sua própria vida. E se chega até esse ponto de se suicidar, nem sequer abriu-se com o pai ou com a mãe para conhecer a causa do suicídio. É pior, porque já fica outro sofrimento também para a família. O que aconteceu com ele, para ele tirar essa vida, essas coisas todas. Então, o diálogo contínuo na família é importante também para perceber como é que cada membro da família passou o dia fora, não é? Se há aquele hábito de hora da noite, a família está reunida para jantar ou depois do jantar conversar, cada um contar como é que foi o seu dia. Se um dos parentes aparta-se, é preciso ir atrás. Há que ter atenção. Sim, tem que ir atrás, procurar saber. Ele sempre tem estado reunido aqui conosco, mas hoje ele não está aqui. Será que está doente? O que aconteceu? Uma pessoa que foi violentada ou foi magoada, quando você chega, faz pergunta, a primeira coisa que vai fazer, vai começar por chorar, porque está tudo entalado aqui no peito. Não sabe como começar, não sabe por que caiu nas mãos desse predador. Então, o diálogo é sempre bom para qualquer tipo de conflito ou problema no meio familiar, para ajudar esse indivíduo a desabafar, para aliviar-se do sofrimento do que está acontecendo com ele, seja lá qual for o motivo, porque a causa de todo tipo de problemas que leva ao suicídio, assim como ao consumo de droga, parte de algum problema que o indivíduo não encontra a solução. E também os malfeitores estão lá à espera para convidar para entrar no mundo de álcool, droga, para aliviar-se do sofrimento, para ter aquilo como refúgio. Existem sempre aqueles amigos que parecem serem bons, mas não são. E até às vezes o fazem na inocência. Exato. Ah, sim, amigo, você está assim, anda lá, vou te pagar uma. Ou pronto, experimenta isto aqui, vai aliviar para conseguir dormir. E a pessoa acaba entrando no mundo, por exemplo, de drogas, por essa via de conflitos, sem saber verdade, que Na verdade, doutora, vou interrompê-la porque surge-me aqui mais uma questão. Esta coisa de amizade, quando um dos amigos liga para o outro e em algum momento quer conversar e por hábito, não é? Este amigo dirige logo à baraca para irem se sentar e conversar naquele sítio habitual, e às vezes este amigo não quer bebida, quer mesmo falar alguma coisa, e depois disto ter acontecido, surge aquela questão, mas estivemos juntos, ele disse que queria conversar, fomos sentar. E é normal que o indivíduo, após esse diálogo ou presença na baraga, vai se suicidar. E o amigo vai dizer, eu não sei, porque ontem estávamos juntos, até bebemos juntos, não sei o quê. Aquela bebida que nós consideramos como droga, influenciou como coragem.
para acabar com a sua própria vida. Mas se tivesse lhe dado uma oportunidade de sentar consciente, conversar, dar algumas dicas de sair do problema, porque tudo que é problema não começa por nós. Os problemas sempre existiram e acompanham também enquanto vivermos. É preciso a capacidade de gerir esse problema. Então, se nós puxamos o amigo para esse lugar do álcool, para esse lugar de droga, será que estaremos a ajudar? Pelo contrário, estamos a induzir o indivíduo a ganhar coragem para quê? Para tirar a sua própria vida. Por isso que alguns, quando têm problemas em casa, entre famílias, casais, não sei o quê, outros decidem, vou beber um pouco, ou já de me conhecer. Por que não fez janta? Não fez antes. Não fez antes porque não tinha algo que lhe desse coragem para poder fazer. Por isso que estamos aqui a relacionar o suicídio com droga e outros problemas que têm acontecido sob efeito de álcool, droga, entre outros. Mas eu acho que uma das grandes soluções, doutora Exato. Maria Luísa, eu acho que o que mais devemos fazer é começar a mostrar às pessoas que existe sim necessidade de nós, como famílias, como pessoas na sociedade, começarmos a procurar os psicólogos. Porque a maneira como a minha amiga vai me aconselhar e o apoio que um psicólogo vai me dar são extremamente diferentes. Nós podemos começar a aproveitar os psicólogos que nós temos nas unidades sanitárias. Em toda unidade sanitária agora tem sempre lá um psicólogo, um psiquiatra, e nós não aproveitamos. Gratuita. E é de forma gratuita. Okay. Nós não aproveitamos porque, o que eu já dizia, achamos que é coisa de maluco. Se nós começarmos a procurar os psicólogos e os psiquiatras que estão nas unidades sanitárias, eu acredito que alguns dos nossos problemas sociais podem diminuir, porque eu tenho um problema, meia volta estou a virar e amiga, não sabes o que está acontecendo na minha casa, mas a maneira como ela vai me ajudar a solucionar aquele problema não é exatamente talvez o método correto para eu sair daquele problema, talvez nem de sair do problema, se eu de contornar o problema, mas o problema vai continuar ali, enquanto que os profissionais de saúde vão me ajudar a procurar as maneiras corretas ou onde fazer terapias, dependendo do tipo de problema, se é que são traumas. A doutora já esteve aqui a dizer que numa família um suicidou-se e todos os outros tinham sempre que discutiam, falavam só do suicídio. Quer dizer que aquela família precisava de ajuda, precisava de apoio, precisava de um psicólogo para ajudar a superar talvez os traumas e os problemas que a família tinha. Então nós temos que começar a ter o hábito de marcar consulta com o psicólogo, acordar, sair de casa, não preciso ter ferida, não preciso ter dor de cabeça, dizer hoje eu vou ao centro de saúde, vou marcar uma consulta com o psicólogo, porque talvez existem coisas, eu acredito que existem pessoas que podem ter 1001 amigos, mas não têm coragem de contar certas coisas. O psicólogo está lá, é uma pessoa que não te conhece, não conhece a tua família. Se chegas a ver que o psicólogo é teu vizinho, tu podes pedir a ele mesmo que seja já atendido por um outro profissional, para que te dê espaço de te abrir, falar, pedir ajuda, e vai dar a ajuda necessária. A doutora Vânia está a dizer que a sociedade, as pessoas, os jovens, nós, melhor colocado, nós temos de parar com esta coisa de minimizar os problemas ou as situações. Sim, e já falavam do álcool que eu estava a ouvir, achar que eu tenho um problema, vou beber 1, 2, vai passar isso amanhã acordas diferente, continua ali o problema, nós não solucionamos, não resolvemos aquele problema. E além do mais, mas tá ali. Quando o problema continua, o indivíduo vai achando aquilo como algo normal que já vive com ele, quando deveria antes pedir ajuda. Então, quando se trata de conflitos na família, é claro que a família está lá como primeira fonte, né, de ajuda e tudo mais. Como primeiro socorro, porque quando está sem barulho, conflitos em casa, até o vizinho aparece para acudir. Exato. Mas quando já for frequente, é preciso desconfiar, não é? Que é o promotor desse conflito, qual é o trabalho que deve ser feito com ele. Se for frequente, se for repetido, de facto esse indivíduo precisa de ser levado para o hospital. Só que
Essa área de consulta psicológica, eu penso que a comunidade não tem muito conhecimento disso. A comunidade procura mais serviços de saúde quando se trata de doenças visíveis, não é? Malária, quando sente dor disto e aquilo. E uma perturbação mental pode ser até pior do que malária, porque leva o indivíduo a cometer coisas que ninguém imaginava que fosse cometer. Então, neste caso, a comunidade precisa de ter serviços próximos, não é, da saúde. E os técnicos da saúde também, por sua vez, quero acreditar que se calhar já o fazem nas palestras que eles fazem pela abertura, pela manhã, antes de começarem a atender os pacientes, promoverem também ou difundir essas mensagens para despertar a comunidade que existe esse departamento que trata de problemas sociais, trata de problemas mentais, psicológicos, entre outros, que é para perceberem que quem visita aquele departamento não é um maluco, é uma pessoa, sim, transtornada por vários problemas que a pessoa enfrenta e sem solução. Então, neste momento, em vez de pensar em tirar a sua própria vida, aproxima lá que vai receber ajuda dos técnicos da saúde nesta área. Muito bem, estamos mesmo já a fechar. Doutora Vânia, em jeito de fecho, acredito que tem jovens que estão mergulhados neste mundo das drogas e, em algum momento, querem sair desta situação por uma situação qualquer, já pensaram em suicidar-se, mas há uma vontade de receber ajuda. De que forma este jovem pode chegar à Organização Unidos e lá tem psicólogos que podem ajudar este jovem, tem conselheiros? De que forma este jovem que nos vê agora ou alguém que conhece um jovem que precisa de ajuda pode chegar até a Unidos para receber essa assistência e termos este jovem, esta pessoa recuperada? É dizer que nós temos o Centro Comunitário da Mafalala, que presta apoio a todas as pessoas usuárias de drogas. Temos lá enfermeiro, conselheiro, temos psicólogo, assistente social, fazemos testagens de HIV, tuberculose, hepatites e vários outros apoios. No nosso centro nós temos banho para os usuários de drogas, servimos lá um lanchinho pela manhã e também damos direito à lavagem de roupa, né? Dos próprios beneficiários, aqueles que encontram-se nas ruas. Dizer que o centro encontra-se na zona da Mafalala, acho que é a rua Iveta Mons, entrada que está logo em frente ao Mica, 100 metros depois, tem lá o centro comunitário, está sempre aberto de segunda a sexta, das 7h30, 8 às 16. Muito bem, doutora Vânia, mais uma vez vou pedir que faça um apelo aos pais encarregados de educação para que prestem mais atenção nos pequenos detalhes, nos mínimos detalhes dos seus filhos e que tenham mais este hábito, criem uma amizade, que haja uma amizade entre os pais e os filhos, que conversem mais para podermos evitar estas situações que na verdade têm manchado, aquilo que é, se calhar, o melhor que estraga aquilo que é o sonho deste pai, desta mãe, que em algum momento queria ver o filho com um futuro organizado, queria ver o filho melhor na vida e em algum momento, por estas situações de não haver conversa, de não haver amizade entre os pais e os filhos, situações que o jovem passou, não teve com quem partilhar, acabou se suicidando. Muito obrigada pelo lembrete. Sim, normalmente temos que prestar atenção nos jovens que temos dos 15 aos 29 anos, porque essa é uma fase em que eles também procuram criar estabilidade, procuram se encontrar na sociedade. É na fase em que queremos ter a nossa independência, queremos mostrar exatamente que nós existimos, queremos um espaço na sociedade. Então, quando isso acontece, começamos
estamos a deparar com as pedras, posso assim dizer, ao longo do nosso caminho, que algumas acabam nos levando às drogas, algumas nos levam à depressão, mas é nesta fase em que queremos ter o nosso espaço também diante da sociedade. Essa é uma fase muito sensível em que muita coisa pode acontecer e precisamos de apoio. Agora, as famílias podem, sim, prestar mais atenção nos jovens e dar espaço deles abrirem-se, conversar para poderem, né, detectar alguns problemas e nós também mostrarmos que estamos ali para ajudar no caso deles não conseguirem passar ou saltar um obstáculo. Porque se mostrarmos que estamos ali para dar a mão, ele, quando tiver um problema, vai saber onde se socorrer. Muito obrigado, doutora Luísa. Em jeito de fecho também, como é que as pessoas, como é que ao termos essa necessidade, podemos chegar ao Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga para perceber a assistência? Acredito também que temos lá técnicos, temos conselheiros, temos psicólogos prontos para ajudar quem quer que seja. Sim, obrigada. Eu vou resumir aqui dizendo que nós estamos localizados no Alto Maé, prédio APS, sexto andar, onde podem nos visitar para receberem a ajuda necessária para poderem superar esse problema do consumo, que pode levar ao indivíduo mesmo ao suicídio. Não hesitem, nós não julgamos, não prendemos as pessoas, mas sim ajudamos até levar o indivíduo ao lugar próprio onde finalmente vai receber ajuda e sair da depressão, entre outros problemas. Obrigada. Doutora Vânia, quer acrescentar alguma coisa? Sim, já ia me esquecendo. Dizer que não temos o centro comunitário só na cidade de Maputo. Temos também na província de Maputo, no bairro da Matola C. Temos um centro comunitário também em Nampula. Exato. Estes centros estão abertos para ajudar as famílias e as pessoas usuárias de drogas. Exato. Doutora Luísa, algum apelo aos pais encarregados de educação, de forma muito breve? Sim, o apelo que eu deixo para os pais é que eles estejam atentos às mudanças comportamentais dos filhos quando saem de casa para a escola e à volta da escola. Porque quando estão na escola ou quando estão fora de casa, acontece muita coisa e quando eles voltam devem analisar o comportamento do antes e o depois. E quando estão em casa também os pais devem saber como conversar com esses jovens, não usarem violência para educar, não proferirem palavras pejorativas para os jovens, para evitar com que eles entrem no mundo de depressão que pode lhes levar ao suicídio. Obrigado. Obrigado, doutora Luísa, obrigado, doutora Vânia. Obrigado também, assim, caro telespectador e também internauta que acompanhou-nos durante este espaço de antena. Saímos com promessas de regressar numa próxima oportunidade. Acredito que todos nós aprendemos ao sentirmos esta necessidade de contar alguma situação a alguém. Podemos sim nos dirigir às unidades sanitárias, tem lá um psicólogo, tem lá um técnico de saúde que poderá nos ajudar, poderá nos conduzir a sair desta situação. Também temos o gabinete provincial de prevenção e combate à droga. Também temos a Unidos, onde estas duas instituições, estes dois grupos, são compostos de técnicos, de psicólogos que podem ajudar-nos a sair dessa situação. Conforme já tinha dito, saímos com promessas de regressar numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até a próxima.